Bom dia a todos, quarta-feira, 11 de dezembro, e infelizmente esta semana eu tive alguns compromissos que eu não tive como adiar, né? Que me tomaram segunda e terça-feira externo, tá? Então o que aconteceu é que somente agora eu posso passar para vocês as minhas impressões a respeito de como vieram os números do Boletim Focus dessa semana, né? E talvez com os acontecimentos, principalmente de terça, né? De ontem, isso nos dê um pouco mais de informação para poder elucubrar para onde vão, né? Os números, para onde vão os indicadores ao longo das próximas semanas e dos próximos meses e dos próximos anos, tá? Então, antes de mais nada, eu queria começar dizendo o seguinte: eu já venho comentando há algumas semanas que os indicadores, né, têm mostrado uma degradação um pouco mais acelerada. Tanto para a inflação, né, o IPCA, como para o câmbio, como para a Selic, nós temos visto uma aceleração bastante acentuada, né, dos indicadores no sentido contrário, que seria positivo para o mercado. Também o PIB, né, apresentou uma certa aceleração nas últimas semanas, mas de uma forma um pouco mais contida do que os demais indicadores. Então vamos passar pelos indicadores aqui para a gente ver como a coisa está caminhando, pessoal. Então, começando pelo IPCA. Veja que na semana passada, para 2024, falávamos no IPCA previsto em 4,71, que já aumentou essa semana para 4,84%. Um grande aumento de uma semana para outra, hein? Para 2025, também um aumento considerável, de 4,40% na semana passada, para agora uma inflação prevista em 2025 de 4,59%. Veja, final do ano que vem acima do teto da meta de 4,5%. E para 2026, era 3,81% na semana passada, e agora a expectativa de mercado é fecharmos a inflação de 2026, 2 anos para frente, em 4%, também bem acima da meta dos 3%. Olhando para o PIB, também um aumento. Em 2024, na semana passada, a expectativa era de um PIB de 3,22% esse ano, e agora falamos em 3,39%. Para 2025, subiu de 1,95% para 2%. E para 2026, manteve-se inalterado em 2%. Lembrando, como eu sempre comento, que esse PIB mostra uma aceleração, mas basicamente uma aceleração de demanda e não de oferta. Ou seja, os incentivos, né, todo o dinheiro que o governo vem colocando no mercado, nas atividades econômicas do mercado, para puxar consumo, indica um aumento de PIB. Porém, como esse aumento de PIB é de demanda e a oferta de novos produtos ou de serviços não acompanham o mesmo ritmo, o que acontece é que os produtos e serviços ficam mais caros, né? E com isso você acaba tendo uma aceleração na inflação, no IPCA, ou seja, é um PIB, né, basicamente forçado de demanda por despesas do governo, que acaba afetando negativamente a inflação, porque a oferta dos mesmos produtos não acompanha esse ritmo. O que significa o seguinte: não é saudável, e também temos que questionar se o governo continuará tendo condições de aumentar o seu déficit para suportar um aumento de PIB, não vou dizer artificial, tá? Mas puxado por demanda, que não é o que um bom, vamos dizer assim, a cartilha, né, indicaria para a gente como uma forma saudável, né, e de uma forma geral, que possa ser mantida para o aumento de PIB. Câmbio. E aqui vemos um reflexo também da degradação do nosso fiscal no câmbio, tá? Veja que nós já tínhamos uma expectativa na semana passada para esse ano de dólar a R$ 5,70, que foi ajustada agora para essa semana a R$ 5,95 no final desse ano. Acho baixa, pessoal. Não vejo dólar abaixo de R$ 6 no final desse ano. Acho até que existe, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma tendência de 6,05, 6,10 para o final desse ano, tá? Ou daí para cima ainda. Para o ano que vem, da mesma forma, aumentou de 5,60 para R$ 5,77 e para 2026, 5,60 para 5,73. Então, essa expectativa do mercado, ao meu ver, conservadora, está mostrando um dólar perto de 6 esse ano e 5,77 o ano que vem, 5,73 em 2026. Ou seja, não vejo espaço para que o dólar possa voltar de 5,50 para baixo, ou como muita gente esperava, né, até então, 5,35 e 5,40. Eu acho que, da forma como as coisas estão caminhando, há espaço, inclusive, para o câmbio depreciar. Selic. A Selic, que na semana passada era esperada em 11,75 no final desse ano, agora é esperada para 12, o que significaria um aumento, né, nessa última reunião do ano do nosso Banco Central, que está acontecendo entre ontem, dia 10, e hoje, dia 11, significa um aumento de 0,75%. Para 2025, a Selic, que era esperada na semana passada em 12,63, agora já é esperada em 13,5. Um aumento substancial, quase 1% de aumento na Selic de uma semana para outra para 2025. E para 2026, a Selic, que era de 10,5, agora já está em 11%. Então, vocês veem que todos os indicadores têm acelerado para o lado que não desejável, né? Exceto o PIB, que, como eu já comentei, me parece bastante delicada esse aumento por ser demanda de oferta, né? E eu queria complementar esses gráficos que normalmente a gente captura no Boletim Focus, com este outro que vocês estão vendo aqui, que mostra a evolução dos juros pagos, do rendimento pago por um título público brasileiro com vencimento em 10 anos. Veja que está em 13,73%, fechamento de ontem, tá? Mas veja que ele começou o ano, né? Isso aqui é o gráfico de um ano, começou aí com 10,70%,
10,70% de rendimento em um ano. Estamos em 13,73%, muito próximo de 14%, tá? E essa expectativa de juros futuros muito altos, pelas incertezas, né, de tudo que tem acontecido, principalmente pelo fiscal, que acabam nos dando a possibilidade de, vejam nesses dois gráficos aqui, de dados de fechamento de ontem no Tesouro Direto, tá, pessoal? Vejam que o Tesouro pré-fixado mais curto, que é vencimento em 2027, ontem estava pagando R$14,63% ao ano, tá? Isso bruto, é lógico, né? E o Tesouro IPCA, o vencimento mais curto, 2029, o Tesouro pagando IPCA mais 7,33%, ou seja, a inflação, seja qual ela for, mais 7,33% de rendimento ao ano. Então são taxas bastante esticadas, bastante altas, que não vemos, né, com muita frequência e que denotam, né, toda a incerteza e toda a dúvida e toda a tensão que o mercado vive no momento. Portanto, aqui eu reforço o que eu tenho dito algumas vezes nos vídeos mensais, tá? E nos vídeos que eu passo mensalmente para vocês quando a gente fala das suas carteiras. É um momento muito interessante para quem tem tempo para deixar um pré-fixado até 2027 ou um IPCA mais até 2029. É um momento muito interessante para capturar agora boas taxas de rendimento, tá? Tendo a expectativa, né, em contrapartida, de que a gente não deve, tá, até 2027, 2028, 2029, né, continuar com uma inflação tão alta e tão pouco com incertezas que persistam por tanto tempo que justificariam esses juros ficarem nesse patamar ou subir. Eu acho que esses juros justificam o investimento sim, porque eles vão pegar o final desse governo, o início do próximo governo, onde espera-se até lá que nós temos situação um pouco mais clara e um pouco mais responsável, né? Uma atitude um pouco mais responsável, seja desse governo da metade para o fim ou do próximo governo que estiver entrando, em tomar sim medidas eficazes e razoáveis de contenção de despesas que possibilitem essas taxas do tesouro tanto pré como indexado à inflação caírem e possibilitar então que a gente está carregando investimentos com rentabilidades bastante interessantes a médio prazo nesse sentido, tá bom? Veja, outro ponto que eu queria comentar e que aconteceu ontem, né, foi a questão do nosso presidente da República, que teve, parece, um problema aí de hemorragia, que parece que já foi contido, parece que a coisa já tá sob controle, mas que provavelmente o coloca nos próximos dias incapaz de participar de decisões com relação a tudo aquilo que tem que ser acordado com o Congresso Nacional para a aprovação da proposta de redução de custos do governo. Então, o risco que nós temos agora, e eu acho que o mercado vai precificar isso de alguma forma, é que faltam apenas aí 7, 8 dias, temos essa semana e a próxima semana somente, tá? Antes do recesso do Legislativo, o que significa que tem pouco tempo para se entrar num acordo de como serão as questões de ações para a redução de déficit fiscal, etc, para 2025, tá? Então, pelo que eu vi ontem, parece que o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Planejamento, eles acabaram editando uma portaria sugerindo, especificando que essas emendas, né, aquilo que for voltado agora será para custear emendas em 2025, não mais em 2024. Então, isso parece uma forçação, porque vai contra o que foi determinado até pelo Supremo Tribunal Federal como condições, né, para poder fazer a liberação de verbas para as emendas, e ao mesmo tempo parece não vir de encontro com o desejo do Legislativo. Então, nós temos pouco tempo antes do recesso, até lá será feito algum acordo ou não com relação ao planejamento para o ano que vem e tudo mais, e será que nós teremos as pessoas que vão negociar bem definidas, assim, com autonomia para negociar isso e bater o martelo no caso do presidente não estar apto para isso? Então são tantas dúvidas aí para os próximos dias e para a próxima semana que eu acho que isso pode fazer pressão no mercado, tá? Vamos continuar acompanhando, tá? Mas de uma forma geral eu vejo os indicadores degradando, taxas de juros muito altas, inflação muito alta, câmbio descolando também, pode passar de 6, 6,5, 6,10, e nós vemos uma limitação de tempo e talvez vamos dizer assim, de autonomia para quem está apto para fazer essas negociações a esse curto prazo, tá bom? É isso, pessoal. Desejo a vocês aí um bom final, meio de semana para frente, até sexta-feira, tá? E nos falamos com qualquer novidade que venha aparecer nesse sentido aqui. Um abraço.